Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista, e na edição de lançamento do programa, que terá a versão em videocast, podcast e conteúdo para as redes sociais da USCS, o nosso convidado é o professor pesquisador e atual reitor da USCS, o professor Dr. Leandro Preara. Dr. Leandro Preara, obrigado pela sua presença. Obrigado, que alegria estar aqui com você, Arquimedes, nessa primeira edição de um projeto tão importante para a USCS e encabeçado por você, um jornalista conceituado, pesquisador e muito querido aqui na nossa universidade. Tá, obrigado. E o nosso papo vai ser sobre ciência, né? Nos últimos anos a ciência tá na berlinda ainda, né? Nós tivemos redução de verba, né? Algumas agências de fomento aí passando por necessidades, né? E muita crítica em relação ao fazer ciência, né? Como é que você vê esse panorama do Brasil atual? Arquimedes, o que eu enxergo, se eu pudesse resumir hoje a ciência no Brasil em uma palavra, eu resumiria em resiliência. Resiliência porque cada vez mais a gente tem aumentado a nossa produção científica. Os números são expressivos de doutores, mestres formados, mas também de produção científica, artigos científicos. Então vem crescendo muito, ao passo que o investimento em ciência vem caindo de forma desastrosa, né? Então nos últimos anos a gente vem perdendo muito de investimento na ciência. Nós estamos, para você ter uma ideia, nos níveis de 2008, 2009, em valores de investimento, né? Aí, investimento de quem? Das agências de fomento, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do MEC, né? Enfim, isso vem caindo muito. Vem caindo o investimento em bolsas. A gente perdeu, pesquisadores contabilizam 20 mil bolsas desde 2018. E o que significa perder bolsas? Significa perder boas cabeças, que vão embora aqui do Brasil para os países que estão aqui mais investindo em ciência. Por exemplo, Estados Unidos, que investe 3% do PIB. Boa parte da Europa, que investe mais de 3% do PIB. Enquanto o Brasil investe cerca de 0,8%. Então, é resiliência. O nosso pesquisador se vira, né? E consegue produzir de alguma forma. A gente tem muito para crescer. É um momento ruim e que a gente espera que retome os patamares aí do início do século, que demonstrou ser um momento importante lá atrás para o crescimento da ciência. E apesar dessas adversidades que você relatou, a USCS faz ciência? A USCS faz ciência, né? A USCS engatinha ainda, né? Hoje, cerca de 10, 11 universidades no Brasil são responsáveis por 70% da produção científica no Brasil. Sim. Que são os estaduais de São Paulo e boa parte das federais. A gente engatinha, mas já engatinha querendo levantar, andar e correr. É a nossa ideia agora na gestão atual. Então, já vinha investindo em ciência, ou já vinha produzindo ciência com os cursos de mestrado e doutorado em suas áreas, né? Administração, comunicação, educação, agora no ensino em saúde. E mais recentemente, a gente apareceu bastante na mídia em nível estadual, em nível nacional, com relação à ciência que a gente faz na área médica, especialmente com a pesquisa clínica, né? Então a gente testou 2 vacinas, né? Vacina do Butantan, vacina da Janssen para a Covid, testou a vacina tetravalente da gripe do Butantan também, tentado montar um time de referência, né? Então a gente trouxe recentemente a professora Esther Sabino lá do Instituto de Medicina Tropical da USP, aqui para a USCS, não para só produzir ciência, mas também para incentivar, para criar, para formar os nossos professores em pesquisa clínica nesse caso. Então a gente quer muito investir em ciência nesses próximos anos e quer crescer mais e mais e mais. Até para manter o status da universidade, a universidade tem um tripé, né, que é baseado em ensino, pesquisa e extensão, né? Como é que a USCS está nessas 3 áreas? Olha, a USCS em ensino mantém sua tradição de um ensino de qualidade, né? Vem investindo mais em pesquisa nos últimos anos e a extensão é o nosso carro-chefe. Aliás, é o carro-chefe de todas as instituições de ensino municipal. Por que existe uma instituição de ensino municipal? Qual é a ideia se ter uma instituição desse tipo? É trabalhar para ter um impacto direto na sociedade local o tempo todo. É para isso que ela existe, senão nem precisaria ter as municipais. Então, a nossa extensão é muito forte, né? Em todas as áreas. Mas cito agora áreas que a gente deve crescer ainda mais. Então,
A gente vai inaugurar esse ano ainda, no começo do segundo semestre, nosso hospital veterinário, que vai atender a população de São Caetano e região. A gente agora assumiu o Hospital São Caetano e, aos poucos, vai transformar aquele equipamento num hospital universitário da USCS, fazendo mais extensão. E aí tem extensão em todas as áreas, né? Na saúde, na fisioterapia, a gente atende mais de 3 mil pacientes por ano da população. Na psicologia, agora na administração e na contabilidade, com uma parceria forte com a Receita Federal. Enfim, em todas as áreas aqui, o nosso DNA é a extensão, né? E qual é a ideia da pesquisa, né? A pesquisa no Brasil, isso se discute há muitos anos, né? Ela está muito distante da sociedade, de forma geral, né? Então, a gente fala muito teoricamente, em ciência, em pesquisa translacional, que é a seguinte: faz pesquisa, faz ciência, ela tem que ter um impacto direto na sociedade, ela tem que produzir, ela tem que ter um produto que vai modificar o seu ambiente local, regional e nacional. Esse é o grande desafio da ciência no Brasil e da USCS como um todo. É produzir ciência, mas que tenha um impacto, ainda que não seja de forma imediata, né? Mas que tenha um impacto na sociedade. E aí você vê um entrelaçamento entre a pesquisa e a ciência e a extensão, né? Se eu produzo ciência, pesquisa, para ter um impacto, eu levo isso à sociedade pela extensão. Então é um grande desafio se aproximar da sociedade, se aproximar do setor produtivo, né? Então eu tenho uma pesquisa na área de administração, eu tenho que conversar com o setor produtivo. Eu não posso produzir conhecimento para a biblioteca, né? Para o arquivo morto. Ela tem que sair dos muros da universidade e ter impacto forte e importante. Esse é o papel da universidade, que lá fora funciona muito bem, né? Estados Unidos, Europa. Até emendando aqui com essa ideia da necessidade de financiamento público que a gente falou. Se você tem uma relação mais intensa com o poder produtivo, com a sociedade, você depende menos de dinheiro público. Hoje, vamos pegar o modelo americano, 60% do financiamento da pesquisa vem do setor privado, né? Porque a universidade resolve problemas do setor privado para ter impacto. Então, esses são, de forma geral, os desafios, né? Eu acho assim, pensando numa frase de efeito, né? Eu acho que se o Brasil alimenta a expectativa, a esperança de um dia fazer parte do seleto grupo de nações desenvolvidas, que tem justiça social, igualdade, bem-estar da população, é inegável que uma das vertentes principais é a pesquisa e a ciência. A educação, né, básica, mas depois a pesquisa e a ciência. Nenhum país se desenvolveu ou cresceu mais rapidamente, se desenvolveu mais rapidamente sem investimento em ciência e em pesquisa. Alguns pesquisadores pensam que a pesquisa termina com a publicação, né? Mas vai um pouco além. No ano passado, só para ter uma ideia, somente no Comitê de Ética da USCS nós tivemos 635 protocolos de pesquisa analisados. Não necessariamente aprovados, mas analisados, né? E aí alguns viraram dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigo e mesmo pesquisa aplicada. Como é que a gente faz para dar mais visibilidade para esse material que foi feito e de repente está no escaninho, está na biblioteca? Como é que a gente joga luz nos resultados? Eu acho que tem dois aspectos, né? Uma coisa é jogar a luz nos resultados das pesquisas que foram feitas. E esse, por exemplo, é um canal, né, que você vai conseguir dar essa vazão. Mas tem um outro aspecto que talvez seja mais estruturante, que é o incentivo lá atrás, quando a pessoa vai iniciar o seu processo de pesquisa, de ter um incentivo para que ele resolva problemas, né? Para que ele crie produto, para que ele não fique só no desenvolvimento de algo que vá para a biblioteca. Pensando nisso, o que a USCS fez recentemente, né? A USCS está tentando fechar esse ciclo. Então você tem o pesquisador, que é cientista, que domina completamente o método, a construção, cria alguma coisa e aí morre ali. A gente precisa dar vazão para isso se ele criou um produto. Então hoje a gente está criando, e agora já tem 6 startups, a ideia é chegar a 140, um hub de inovação tecnológica para poder incubar esses projetos, né? Então, vou citar um exemplo, sem citar nome de empresa, nada, mas a gente recebeu aqui uma empresa que criou uma palmilha especial que resolve alguns problemas de saúde e a pessoa é cientista, ela criou, ela veio para a USCS. A equipe de desenvolvimento em pesquisa clínica, ajudou ela a validar esse produto e aí esse produto vai para o nosso hub. No nosso hub, o pesquisador, então, vai ser apoiado em marketing, vai ser apoiado em logística, vai ser apoiado em produção em escala, vai ser apoiado em vários aspectos para poder lançar aquele produto. E aí sim ele vai ter um impacto, né?
Então, o pesquisador poderia ter criado essa palmilha e ter lá uma tese de doutorado, a palmilha que resolve os problemas. Ok. Mas ela precisa ir para o sapato das pessoas. Então, a gente criou esse hub tentando fechar esse ciclo para que os produtos, o conhecimento ali gerado possa ter um impacto. Mas precisa ser pensado lá atrás. O pesquisador precisa ser incentivado o tempo todo a pesquisar algo que tem uma relevância social, né? Um impacto social, porque o Brasil precisa disso, né? A gente está numa fase de desenvolvimento, a gente está se desenvolvendo, e para desenvolver precisa da pesquisa aplicada. Eu não estou renegando a pesquisa básica, né? Teórica. Então, a teórica, ela é importante, mas mesmo a pesquisa básica e teórica, um dia ela vai subsidiar a pesquisa aplicada, porque tudo no final tem que gerar algum impacto. Sim. Agora, a USCS já tem um caminho grande na área de iniciação científica, mas uma novidade que a gente, me parece, né, dos últimos anos é estender a iniciação científica para o ensino médio, no colégio USCS. Como é que você vê isso? Essa é uma baita iniciativa. Eu estava pensando até hoje, antes de vir para cá, eu vou levantar os números, mas eu acredito que deve ser o maior programa de iniciação científica e ensino médio do país, de uma única instituição. Porque a gente tem mais de 100 bolsas para alunos do ensino médio, né? E isso vai ao encontro do que a gente está falando, né? Que é preparar o indivíduo já no início da sua vida de pesquisador, na sua vida científica. Então, um aluno de 14, 15 anos poder já ter contato com os professores doutores, os professores pesquisadores e ajudar nessa construção científica, eu tenho certeza que boa parte desses alunos vão se tornar pesquisadores. Então, esse programa é sensacional. O Brasil devia adotar de uma forma em larga escala, porque é uma forma de você ter boas cabeças e gente pensando em fazer ciência desde jovem. Uhum. Bom, com a criação do curso de medicina, né, na USP, funcionando nos 3 campi, né, então São Caetano, São Paulo, Bela Vista e agora Itapetininga, e com todos os demais cursos da área da saúde, né, que estão no entorno, você acha que vai ter um aumento na quantidade e na qualidade das pesquisas aí na instituição? Eu tenho certeza que sim. Eu acho que a USCS estava num caminho da pesquisa importante, mas a Covid, que foi um fato terrível, acabou nos fortalecendo nessa área, né? Então, a USP chamou muito atenção nas coisas que fez durante o Covid. Vou citar algumas coisinhas. Além das vacinas que testou, foi a primeira instituição no estado de São Paulo a fazer um inquérito epidemiológico, né? Que foi sortear uma amostra de residências e verificar aqueles que tinham já sido infectados, sintomáticos ou assintomáticos, que foi algo importante no início da pandemia. Então, foi a primeira instituição no estado de São Paulo, testou as vacinas, criou um programa que gerou artigo na principal revista médica do mundo e ganhou vários prêmios, que foi o Disque Coronavírus. Então, vou lembrar para aqueles que nos ouvem e assistem, que foi um programa assim. O indivíduo, se tinha algum sintoma na casa dele, ele ligava ou entrava no site específico e cadastrava os sintomas dele ou relatava os sintomas dele para um aluno nosso de medicina dos últimos 2 semestres. Esse aluno, então, tinha lá um algoritmo e, detectando que havia possibilidade de ser Covid, a gente mandava uma equipe também de alunos até a casa do indivíduo para que fosse coletado o material ali até em 24 horas e mais 24 horas para ter o resultado. Simples. Mas por que isso foi tão importante? Porque evitou que os equipamentos de saúde ficassem superlotados, evitou que o indivíduo que não estava infectado fosse até o equipamento e assim se infectasse. Então, foi um programa muito legal que a gente pôde fazer aqui, em parceria da Faculdade de Medicina com a Prefeitura de São Caetano, né? Mais um trabalho de extensão que foi feito, né? Eu acho que a gente, em São Caetano, a gente está agraciado aí por um governo que entende a importância da universidade participar das ações e das políticas públicas de uma forma geral, né? A universidade pode e deve, importante esse e deve, é dever da universidade, participar dessas construções. Agora, eu sei que você não tem bola de cristal, né? Mas vamos falar um pouco de projeção, né? Quais as ações dos próximos anos para a USCS que você acha que podem contribuir para novas pesquisas científicas, dar mais visibilidade para a instituição? Olha, a gente, como eu disse no início, a gente contratou a professora Esther Sabino e mais um grupo lá, especialista em pesquisa clínica e médica. Eles vieram aqui não só para produzir ciência, mas eles já formaram a primeira turma de 40 professores da medicina em pesquisa clínica. Então, esses docentes vieram para cá não para produzir ciência de uma forma isolada, porque eles dominam esse processo, mas para formar a USCS
em fazer ciência, em criar novos fazedores de ciência, né? Então, é isso que nos anima para o futuro. Então, você cada vez mais está preparando os nossos docentes, cada vez mais nós estamos preparando os nossos docentes para produzir pesquisa. Alunos do ensino médio, isso a médio prazo deve gerar cientistas que ficam aqui na USC, porque a maioria dos nossos alunos do colégio vão para a graduação na USC, né? Então, a gente tem incentivado todos os professores que não têm doutorado aqui na USC a fazer, eles têm bolsa integral aqui na universidade para fazer o seu programa de doutorado. Então, tudo que a gente pode investir na universidade, ou tudo que a gente pode incentivar, a gente está incentivando. E isso certamente vai ter frutos, não amanhã, mas a gente está construindo uma estrutura mais sólida para que a USC possa virar realmente referência e produzir ciência junto com essas 12 ou 13 aí que são responsáveis pela ciência no Brasil. Tá ótimo. Professor Leandro, obrigado pelo seu tempo, né, sua dedicação aqui. Esse foi o USC Consciência dessa semana, que teve como convidado especial o reitor da USC, o professor Leandro Prearo. Acompanhe os próximos programas no canal do YouTube da USC e as nossas redes sociais. Até a próxima e grato pela atenção. Esse foi o USC Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USC Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USC e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USC Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.